Olá, pessoal! Vai começar a nona edição do Novo Cast, o novo podcast do Novo. E o nosso convidado hoje sabe bem como o nosso estado é fértil. Otávio Maia, diretor-presidente da Emater MG, e começamos logo depois da vinheta. Olá, eu sou Sérgio Gataz Bara, jornalista e empresário, casado, pai de 3 lindos meninos, líder do Partido Novo na mesorregião da Zona da Mata. Faço esse trabalho voluntário para o Novo, pois acredito que a política feita com responsabilidade é caminho, sim, para transformar a vida das pessoas para melhor. O convidado de hoje está à frente da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, Emater MG. É a maior empresa pública do setor no Brasil e foi fundada em 1948. Ela também foi a primeira a ser criada no Brasil e seu trabalho virou referência nacional. O Otávio Maia é o diretor-presidente deste complexo que está presente em cerca de 800 municípios de Minas. Bem-vindo, Otávio. Olá, Sérgio. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com você aqui, com a turma que te acompanha. Estamos à disposição aqui para conversar um pouco sobre essa terra fértil que são as nossas Minas Gerais. Vamos conversar assim muito além da mineração. Nós temos terra para plantar e com a Emater ajudando para produzir e aumentar a produtividade cada vez mais. Otávio é servidor de carreira, que é um belo exemplo do Novo, né? O Novo quanto valoriza o bom servidor público, né? Diferente daquela imagem que se faz do Novo, malvadão, não gosta de servidor público. Muito pelo contrário. O servidor público que está dedicado, que quer fazer diferença, tem espaço principalmente no governo do Novo. E tem exemplos múltiplos. Você é um exemplo disso no governo Zema. O Adriano tem vários exemplos lá em Joinville. E o servidor público que sonha em servir a população no Novo, ele tem, com um trocadilho, terreno fértil. Bom, mas vamos lá. O Otávio, além de ser servidor de carreira, tem um belo currículo. Graduado em administração pública pela Fundação João Pinheiro, pós-graduado em gestão pública, mestre em economia, especialista em políticas públicas e gestão governamental, com experiência em programação financeira, gestão estratégica, parcerias com o terceiro setor, inovação no setor público, desestatização, entre muitas outras qualificações. E para quem está interessado a se candidatar a vereador, ele também tem histórias interessantes para contar sobre quando ele foi candidato em 2020. Mas isso é depois. Vamos começar com uma notícia fresquinha. Eu peço desculpas pelo atraso. Quem acompanha a gente sabe que a gente é pontual, mas o Otávio estava num evento importantíssimo no município do Cerro, que é o lançamento do selo de indicação de procedência do queijo do Cerro, que significa muito para a região. Como ele está saindo do evento até mais cedo, agradeço o pessoal do evento, eu queria que você começar homenageando esse pessoal, né, do Cerro que está fazendo o trabalho e saber o quanto é importante esse lançamento para a região. Otávio, muito obrigado por você estar aqui com a gente no Novo Cast. Legal demais, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Pois é, eu não sei se vai dar para ver aí, eu estou até com o selo aqui pregado ainda na minha camisa. Boa. É o selo de indicação de procedência do queijo do Cerro. Isso faz parte de uma das estratégias de atuação da Emater. A Emater é a empresa de assistência técnica e extensão rural que ajuda o produtor rural no estado de Minas Gerais. Como você falou, está presente em mais de 800 municípios mineiros,
mais exatamente 811 municípios mineiros, Beleza. atende, em média, 350 mil produtores rurais todos os anos, são mais de 2 milhões de atendimentos em todas as cadeias produtivas do setor agropecuário. Diga-se de passagem, né, o setor, como você falou, que temos terra fértil para trabalhar, porque é o setor que carrega, né, a economia do Estado, é uma das âncoras do Plano Real no Brasil, que sustenta a economia do Brasil há muito tempo, é a principal área, o setor mais competitivo que o Brasil tem a nível internacional, é o setor agropecuário, e a Emater atua nesse ambiente, levando para principalmente o pequeno produtor assistência técnica, extensão rural, que são trabalhos múltiplos, viu, Sérgio? Eu Sim. brinco que a Emater é o Poço Ipiranga do produtor rural. Tudo que o produtor rural precisa, busca lá na Emater, tem lá na Emater, vai lá na Emater. E aí o escritório vira referência. Mas falando aqui então sobre o evento, né, que você também peço desculpas aqui pelo atraso, né, Não, precisa de que desculpa, não. causamos aí no início, porque é um evento muito importante, faz parte da estratégia de uma cadeia importantíssima em Minas, que é o queijo artesanal de Minas Gerais, né? Cerro é uma das 10 regiões caracterizadas produtoras de queijo Minas artesanal. São 11 municípios da região caracterizada. Desses 11, 10 fazem parte desse selo de indicação de procedência que a gente está lançando hoje aqui com vários parceiros, né? Temos o SEBRAE, a Associação de Produtores de Queijo do Cerro, a Prefeitura Municipal, Sindicato dos Produtores Rurais, a CEAPA, o IMA. Então, são tantos parceiros que a gente, às vezes, até esquece um ou outro. É ruim até de citar, porque É. a gente acaba esquecendo. E isso traz visibilidade, isso traz promoção e valorização do queijo, e uma coisa que o mercado está demandando muito, que é a garantia de origem e de procedência. Então, o queijo, hoje, que vai ter esse selo, todo mundo, em qualquer lugar do mundo que vai ver esse selo, vai saber de onde que esse selo é. Então, vai ter o QR Code que vai mostrar a origem, de onde que esse produto está vindo, como que ele é processado, como que ele é produzido, e vai conhecer um pouquinho da história desse queijo. Então, esse produto vai conseguir ser valorizado, reconhecido, e isso atende uma demanda de mercado, inclusive, viu, Sérgio? Cada dia Uhum. mais nós estamos com consumidores exigentes, então atende muito a essa vertente, né, da E comercialização, que é muito quando importante. você diz que ele vai ser valorizado, é nos dois sentidos, né? Tanto na parte histórica quanto na parte financeira. Ele vai ter mais valor agregado. Confere? Confere demais, Sérgio. Eu acho que hoje é uma demanda, inclusive, do nosso governador, né, o Romeu Zema, o nosso vice-governador, o professor Matheus. São pessoas, como você disse, do bem, que entraram para a política para fazer a diferença, para melhorar a vida das pessoas. E uma das coisas que eles demandam desse corpo técnico que você falou um pouquinho na introdução, né, que são os secretários, os líderes das empresas, hoje do governo, das estatais, das fundações e autarquias, eles demandam isso. Olha, vamos apoiar quem quer produzir, quem quer gerar riqueza e renda e quem quer melhorar a vida das suas famílias e da sociedade onde que vivem. E nessa vertente a gente tem trabalhado várias ações, né? No queijo, a gente tem, inclusive, anunciamos aqui, reforçamos aqui, um concurso estadual de queijos artesanais, que a gente promove, dando feedback para cada queijo que foi inscrito e dando também, premiando e divulgando e valorizando esses queijos que estão cada dia mais reconhecidos e valorizados no mercado. Então, a gente tem sim todas essas vertentes sendo trabalhadas, a valorização cultural, histórica, né, que a gente resgata toda essa história e traz para o consumidor, agrega valor porque o produto ganha realmente um valor de mercado, a gente consegue que o pequeno produtor venda diretamente para o consumidor final e com valores realmente valorizados, uns valores dignos, né, vamos falar assim, justos pelo produto, e a gente vai agregando também outras atividades, né? A gente está trabalhando rotas turísticas, onde o consumidor, onde o cidadão pode conhecer as propriedades, saber como são feitos esses produtos, não só no queijo, mas no café, na cachaça, em todos os nossos produtos agropecuários. Então, nós temos uma infinidade, né, de ações e de estratégias para levar o bem-estar, a melhoria de vida dos produtores rurais do nosso estado. Otávio, você tem como uma ótima referência ser um grande gestor. Você já explicou um pouco como a Emater funciona, como ela beneficia os produtores de Minas. Ele vai desde o grande produtor, mas o foco é no pequeno, ele atende todo mundo. E outra coisa que eu queria te perguntar,
quantas pessoas estão envolvidas para atender tantos municípios, tantos produtores? Quantas pessoas tem dentro do corpo da Emater? Bom, vamos lá, Sérgio. Nós temos hoje, respondendo aí para o final, né, a sua pergunta, nós temos hoje no quadro de empregados da empresa 1.800 pessoas. É Tá. até o número reduzido para você ver o tamanho da capilaridade e o tamanho da demanda, né? A gente atende 350 mil, mas a gente sabe que existe 1 milhão de pequenos produtores no estado de Minas Gerais. Então, a gente precisaria de ter mais gente, mas a gente vai trabalhando, otimizando processos, melhorando, né, toda a forma nossa de atuar, inovando, implementando tecnologias para a gente alcançar o maior número de produtores e mudar a vida desses produtores. E além dos 1.800 empregados diretos, a Emater conta com uma média aí de 400 a 500 servidores que são das prefeituras, que são grandes parceiros da Emater, que são cedidos para a Emater para fazer o trabalho administrativo, de secretariado, de limpeza dos escritórios, para deixar o técnico da Emater especialmente focado no atendimento ao produtor, para ele não perder tempo com a burocracia, com a parte administrativa, e a gente foca nessa atividade. Fim. E aí, Sérgio, eu queria destacar um negócio que é muito bacana, que eu, com esse meu perfil, né, vindo da gestão pública, agregando, né, você citou a melhor empresa de assistência técnica do país, a primeira, né, e a melhor premiada, né, Revista Exame, a Globo Rural tem o Oscar do agronegócio, né, e a Emater todos os anos é a melhor empresa pública do setor que ganha o prêmio, reconhecida também pelos produtores que ela assiste, pelos prefeitos parceiros da Emater nos 811 municípios, e a gente vem com esse olhar da gestão, conseguindo agregar ainda mais valor, ainda otimizar ainda os recursos, dar mais eficiência, né, à máquina pública, vamos falar, chamar assim a Emater, para que a gente possa colher cada vez mais e melhores resultados para a sociedade. Então eu cheguei na Emater e falei, como que eu vou ajudar uma empresa que já tem todo esse know-how, toda essa expertise na área fim, todo esse reconhecimento da sociedade e do meio. Então eu fui com o meu conhecimento. Então, nós implementamos planejamento estratégico, reativamos o escritório de gerenciamento de projetos que estava inativo na empresa, criamos uma metodologia e uma política de gestão por competência com avaliação de desempenho, criamos o Pacto por Resultados, que é um instrumento de pactuação de meta de desempenho, onde cada unidade municipal tem suas metas, as unidades regionais têm suas metas, a área central tem suas metas, e a gente foi colocando as metodologias, as ferramentas de gestão para ir otimizando, né, esse trabalho que já é tão reconhecido, né, e tão valorizado, né, de tão excelência que a Emater já tem. Então, a gente vai agregando valor aí na nossa atividade também e fazendo jus ao lema, né, do nosso governo, que é onde tem gestão, tem realização, né? A gente trabalha com esse lema que nos é cobrado diariamente. Agora, Otávio, uma das características do novo é ter o Estado cada vez mais eficaz, mais enxuto. Como que você está lá desde abril de 2021, mas como o Romeu Zema, o governo Romeu Zema, recebeu a Emater? E qual é a importância dela ser pública? Tem alguma maneira de ser privatizada ou mudar de mãos para não estar no Estado? Você entendeu? Eu vou dividir essa pergunta em duas etapas. Como que o governo Zema recebeu a Emater e como que a gente pode pensar nela como uma solução de não ser estatal? Pois é, então vamos lá, Sérgio. É até importante essa pergunta para a gente esclarecer um pouco, porque é o seguinte: por mais que ela seja uma empresa pública, ela é parcialmente dependente dos recursos do Tesouro do Estado. Por que parcialmente dependente? Porque além do recurso que o Tesouro do Estado aplica, ou seja, que o governo estadual aplica na Emater, a Emater precisa gerar seus recursos também para ajudar a custear suas despesas. Então, hoje, o Estado paga exatamente 78,27% da folha de pessoal da Emater. Isso dá aproximadamente 60% do custo da Emater para funcionar o ano inteiro. O que a gente faz com os outros 40%? A gente vai captar, né, tanto com prefeituras, que é a segunda arrecadação da empresa, fora os 60% do governo do Estado, é a prefeitura. Então, as prefeituras contribuem com 25% do orçamento anual da empresa, e esse
percentual do Estado já foi muito maior. A gente, com essa eficiência, a gente vai trabalhando o aumento desse percentual de arrecadação com outras fontes, que é prefeituras, empresas. Por exemplo, eu estou aqui no Cerro, vizinho aqui de Conceição do Mato Dentro, onde tem uma grande mineradora, a Anglo América, que tem um contrato com a Emater que gera aproximadamente R$ 2 milhões por ano de arrecadação para a empresa, numa prestação de serviço remunerado que a gente faz. Então, a gente também tem agora uma parceria com o Senar, onde tem também aí uma estimativa de arrecadação anual de R$ 1,5 milhão, e a gente vai trabalhando essas oportunidades. E são parcerias que não tem nada a ver com taxas, né, com impostos, são serviços prestados. Isso. Exatamente, são contratos de prestação de serviço. E também com órgãos públicos. A gente tem um contrato com a Secretaria de Educação, que é um dos projetos estruturadores do governo, inclusive, para melhorar a qualidade da merenda escolar. E a Emater vai lá no produtor rural, é remunerado por todo o trabalho que ela faz para preparar o produtor rural para atender a demanda do cardápio da merenda escolar, que aí vai entrar numa das prioridades do governo, que é melhorar a educação em Minas Gerais. A gente sabe que a educação também é transformadora. E a gente melhorando a qualidade da merenda, a gente melhora combate à insegurança alimentar, porque muitas das famílias da rede pública são famílias vulneráveis, então ela tem a principal alimentação, aquelas crianças, às vezes, na escola, e a gente também melhora o desempenho do aluno, que o aluno bem nutrido, ele tem condição de render mais, né? E a gente trabalha essa vertente. Então, nós temos essa primeira vertente, vamos colocar assim, que é a questão da eficiência. Por quê? Porque a gente tem que prestar um serviço que é público. Aí a outra vertente, que é importante também para o Estado ter essa empresa. Por quê? Porque ela ajuda o produtor rural a se manter na atividade, a se manter no campo, a produzir alimentos, a preservar o meio ambiente. A gente sabe que o produtor rural, principalmente o pequeno, é aquele que mais preserva o meio ambiente, é aquele que mais gera renda própria para a sua família. E a gente tem um estudo, inclusive, de uma dissertação, Sérgio, que fala que um cidadão no campo, ele demanda 22 vezes menos recursos públicos do que um cidadão urbano. Porque o cidadão urbano está ali demandando transporte público, educação, saúde, esgoto, segurança, e existe esse estudo que fala que o homem no campo, o cidadão no campo, ele demanda muito menos serviços públicos. E ele, nesse ponto de vista, é importante ele estar no campo com qualidade de vida. E isso que a Emater leva, né? Leva o desenvolvimento, como eu disse, essa plataforma que o governo tem de geração de riqueza, do indivíduo ser o gerador de riqueza, ele ser o protagonista, né, do seu ciclo virtuoso de prosperidade, a gente leva essa oportunidade para quem está lá no campo. E ele é importante que ele fique lá porque a população precisa os dois principais assuntos que estão sendo discutidos no globo terrestre hoje, Sérgio, são produção de alimentos para uma população que tem aí hoje, né, a estimativa de chegar rapidamente a 8 bilhões de pessoas, e a conservação do meio ambiente, que a gente enfrenta mudanças climáticas aí que estão afetando a vida desses, hoje, 7, daqui a pouco 8 bilhões de pessoas. E a gente atua nessas duas principais demandas globais hoje da atualidade. Então, essa é a importância de se ter uma empresa atuante que ajuda o homem a ter qualidade de vida no campo, produzindo alimentos e preservando o meio ambiente. Bom, mas é aquela minha primeira pergunta também. Como que vocês encontraram a Emater? Ela tem um sistema de gestão muito consolidado, que independe de quem está à frente do governo, ou ela pode ter uma utilização, vamos dizer, oportunista de cargos, de nomeações? Como é que vocês encontraram? Sérgio, é o seguinte, a Emater já é uma empresa muito bem estruturada do ponto de vista de gestão. Igual eu disse, eu cheguei implementando algumas melhorias que a gente via, como é da minha área, né, da gestão pública, eu ainda via uma oportunidade de melhorias, mas é uma empresa, quando eu cheguei, eu já tinha todo o sistema de informação. Mas você pegou em 2021. 2021, exatamente. Eu estou falando ali da transição. Antes, ela tem um sistema de gestão sólido. Eu sou servidor público, vai completar em fevereiro de 2005, ou seja, completou agora 19 anos, vou completar 20 anos de serviço público em fevereiro do ano que vem. E a gente acompanha e conhece, né, a estrutura do governo. E a gente sabe que a Emater, por exemplo, lá nos 2000
2004, 2005, que eu estava chegando no Estado recém-formado, a gente sabe que ela foi uma das referências na implantação da melhoria da gestão pública que nós tivemos naquele momento, que é a adaptação de ferramentas da iniciativa privada para a gestão pública, o gerenciamento de projetos, estabelecimento de indicadores de resultado. A Emater fez parte aí, assessorada por uma consultoria externa, e ela implementou essas metodologias. Só que, assim, a gente sabe também, né, Sérgio, nós somos do Partido Novo e defendemos realmente um Estado eficiente e enxuto, e sabe que, dependendo da gestão, pode haver uma ocupação com cargos públicos, com uma nomeação. Hoje a Emater é extremamente enxuta. Dos 1.800 cargos que eu te falei que a Emater tem, grande maioria são servidores efetivos. A gente tem 30 servidores de recrutamento amplo na Emater inteira, e são todos eles aqui na Central, em Belo Horizonte. No interior não tem. Todos os cargos de gerência, de coordenação, né, que a gente tem na Emater são para os funcionários de carreira, exclusivos dos funcionários de carreira. E temos aí um quantitativo de 30 de recrutamento amplo. Mas já tivemos, no passado recente, né, esse quantitativo muito maior, né, que aí é a questão do interesse e da autorização do governo e da gestão que está à frente, né, do governo. Então, existe essa possibilidade, respondendo diretamente a sua pergunta, existe sim a possibilidade, criando, aumentando e autorizando a ocupação de novos cargos na empresa. Ok. Agora, com relação ao atendimento ao agricultor, ao pequeno agricultor, quem quiser, por exemplo, como que eles chegam até a Emater, ou a Emater vai até eles, mas outra coisa que eu tenho certeza e está sendo percebido é vocês criam oportunidades para eles produzirem, gerar riqueza, etc. Mas quem quiser procurar a Emater, é espontâneo, é fácil, é simples? É fácil, Sérgio. A gente tem no site da Emater os telefones e endereços de contato de todos os endereços da empresa por todo o estado. Então, a empresa tem a sede em Belo Horizonte, na Avenida Rádio Gabalha, 1626, que é a sede da empresa, onde está toda a área central de recursos humanos, gestão estratégica, direção técnica, administrativa, jurídica, comunicação, entre outros. E a gente tem 32 regionais que coordenam os grupos de municípios dos 811 municípios que a gente atua, que são os escritórios locais. Então, todos esses endereços e telefones estão no site da Emater, www.emater.mg.gov.br. Lá você consegue encontrar, eu sou do município de São João da Ponte. Eu entro na Emater, busco o município de São João da Ponte, vejo qual que é o telefone e o endereço, busco o escritório da Emater, vai ter o servidor lá que vai atendê-la e vai dar toda a orientação e começar, né, a trabalhar em conjunto. Ótimo. Veio uma pergunta aqui do Rodrigo Almeida, que eu vou emendar com uma que eu tinha previsto aqui, sobre como é que você, por exemplo, atua junto com uma Embrapa, como é que é essa sinergia? E o Rodrigo me perguntou, Rodrigo Almeida perguntou se existe interferência de governo federal nesse trabalho. Então, emendar essas perguntas numa só. Então, vou responder a primeira, que é como que a gente conecta, né, com a Embrapa, que é muito reconhecida já também, né, completando 50 anos esse ano, que é um dos grandes fatores de sucesso do nosso setor agropecuário, que é a referência em criação de pesquisa e inovação, tecnologia para melhoria de produtividade, de resiliência da atividade no campo. Então, qual que é o trabalho? A gente tem em Minas Gerais também a empresa a EPAMIG, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, que é co-irmã da Emater, né? A Emater presta assistência ao produtor, a EPAMIG faz pesquisa, assim como a Embrapa a nível federal. Então, qual que é a sinergia entre esses trabalhos? A geração do conhecimento, das inovações, das tecnologias, é feito na Embrapa, na EPAMIG e nas outras empresas de pesquisa. Esse conhecimento precisa que alguém leve isso lá para o produtor que está lá no campo. Quem faz esse trabalho de levar esse conhecimento, essas novidades, essa inovação, é a empresa de assistência técnica e extensão rural, que é a Emater. Então, nós estamos, falar assim, umbilicalmente conectados com esse trabalho da pesquisa, da geração de conhecimento e da inovação, para a gente levar isso para o campo, para gerar realmente, na prática, os resultados. Porque não adianta nada eu ter uma inovação dentro do laboratório, né, dentro de uma unidade de pesquisa. Então, a Emater que tem essa capilaridade, esse potencial de levar isso para o campo. E a questão da interferência, né, respondendo a segunda pergunta, foi até bom essa pergunta, que me alertou uma coisa que eu não falei, naquele mix de financiamento da Emater,
Vocês repararam que eu não falei de governo federal. Por Não, quê? não falou. Não atua hoje no financiamento desse trabalho no Brasil. É um governo que, na narrativa, no discurso, fala que defende a agricultura familiar, mas, infelizmente, na hora de ajudar as empresas do Brasil inteiro, a Emater é uma das unidades da federação aqui em Minas, mas no Brasil inteiro essa a mesma Isso. realidade, ela não ajuda com nenhum por cento, é menos de 1% os recursos do governo federal para ajudar a financiar essa atividade tão importante para a agricultura familiar em todo o Mas Brasil. isso é uma série Então, histórica ou está esse percentual por agora? esse percentual é atual. Já teve momentos em que esse percentual foi um pouco mais elevado, mas não chegou também a ser mais do que 15, 20% em Nossa, mas toda a agora está série reduzido histórica. demais. Reduzido demais. Nos últimos aí 8, 10 anos, esse percentual foi só deixando por conta dos estados, e a gente aqui em Minas Gerais tem essa particularidade de buscar receita, né, na iniciativa privada, prestando serviço, e com as prefeituras municipais, que é um modelo que ainda mantém a Emater de Minas como referência, porque é um modelo que se mostrou de um grande sucesso. Mas os outros estados também não conseguem muito. Tentaram fazer em outros estados, mas os municípios não aderem, né, eles não conseguem prestar serviço de qualidade sendo remunerados. Então, a Emater que tem de forma mais robusta, implementado isso e desonerado um pouco o Estado, né, de Minas Gerais desse financiamento. Então, a Emater... E a gente tem um movimento, Sérgio, a nível nacional, né, com todas as entidades de ATER que prestam assistência técnica e extensão rural, a sigla ATER, né, que prestam a terra pública governamental, a gente tem esse movimento nacional para buscar do governo federal que eles realmente invistam mais e ajudem a financiar essa atividade, porque realmente em alguns estados, como não tem essas outras captações, o serviço às vezes ficou obsoleto e o trabalho da agricultura familiar ficou prejudicado e as famílias no campo ou vão para cidades ou acabam ficando numa situação ainda mais miserável e vulnerável no interior dos estados onde a Emater não tem essa força, Sim. como em Minas Gerais. Otávio, como nós temos, se vocês atendem 385 mil, 350 mil, 350 em mil, média, e todo são 1 ano. milhão, dá 1 milhão de produtores, não é isso? De agricultores De familiares, o nosso agricultores estado é um pouco familiares. mais de 1 milhão de agricultores familiares. Essa demanda reprimida é um objetivo aumentar esse número de atendimento? Pois Ou é, não Sérgio. dá? Entendeu? Você está no Não dá. limite. Assim, sendo realista, não dá. Com o quantitativo que existe hoje na Emater, né, de 1.800 empregados, é humanamente impossível eu fazer uma divisão de 1 milhão por 1.800, você vai ver que não tem jeito de atender esse tanto de... E sendo que 1.800 ainda tem alguns que são da área central, né, uns 300 estão aqui em Belo Horizonte, e na ponta mesmo vão colocar 1.200. Mas dá para escalonar? Por exemplo, tipo assim, para o ano que vem, 400 mil, depois chegar a 500 com 2 mil funcionários? Eu estou te perguntando isso porque assim, é o círculo virtuoso. Dá nas possibilidades que a gente teria se não estivesse no momento de crise fiscal que o Estado enfrenta. Né? O Estado de Minas Gerais, por mais que o nosso governador Romeu Zema e agora com o vice-professor Matheus tenham colocado Minas nos trilhos, a gente ainda está renegociando uma dívida com a União. Ainda está precisando colocar carvão nessa locomotiva. Exatamente. Combustível. E a gente, hoje, o gasto com pessoal, existe um limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que o Estado ainda está acima do que ele pode ter de gasto com pessoal. Então, ele precisa, na verdade, reduzir o gasto com o pessoal. Então, ele não pode aumentar quantitativo. Mas vamos supor que não fosse esse cenário. A gente realmente pudesse ter uma contratação quantitativamente robusta de empregados para a empresa. A gente poderia chegar. É viável, desde que a gente tenha um quantitativo adequado de técnicos para atender todos esses produtores rurais. Tanto que a gente tem, Sérgio, na Emater, mais de 100 pedidos entre prefeitos e deputados, ou para aumentar a equipe da Emater, tem município que tem, às vezes, 1 ou 2 extensionistas só, e o número de agricultores familiares é muito grande, eles não dão conta. Tem município que ainda não tem, né? Nós estamos em 811, somos 853, então temos 42 municípios sem atendimento da Emater. Alguns porque a realidade agropecuária não demanda mesmo. Né? Agora, grande parte quer ter Emater e não tem gente para atender pela realidade fiscal que a gente enfrenta hoje.
em Minas Gerais. Certo. Então, a gente realmente fica aí nesse cobertor curto, né? Cobre a cabeça e descobre o pé. Mas a gente sabe também que tem indicadores, né, de prioridade, vai criando esses indicadores e vai trabalhando melhorias de gestão, melhorias de processo, para a gente conseguir priorizar a ponta e atender cada vez mais o número de produtores, para ser beneficiados com esse apoio da assistência técnica, que geram realmente um aumento de produtividade de renda para o produtor. A Emater é uma referência no Brasil, não é, Otávio? Tem premiações, o que tem de premiações? Lançou um aplicativo também, queria que você falasse sobre isso, tanto das premiações, Pois é. de ser referência, desse aplicativo. Na verdade, Sérgio, eu não gosto de falar muito das premiações, porque eu acho que o principal prêmio, né, o principal reconhecimento de uma política pública é a valorização que o cidadão dá. E todo cidadão, a gente fala que o maior ativo que a Emater tem é ele entrar, nem é pela porta da frente da casa do produtor rural, é pela porta dos fundos, que ele é como se fosse um membro da família. Né? O extensionista da Emater, ele ganha essa confiança, entra pelo quintal, toma conta, e toma café, e almoça, e faz parte realmente daquela comunidade, faz só da família. Então, isso, para mim, é o maior ativo, o maior reconhecimento do benefício que ela gera para a sociedade. Concordo. E aí ela é referência nacional, não só por esse reconhecimento, mas pela vanguarda também que ela tem nas suas atividades. Então, vira e mexe, a Emater, ela tem uma estratégia, cria um programa, cria uma ação, que ele é replicado para outros estados. Por exemplo, você falou do aplicativo, mas eu não sei se você queria falar, é do Marketplace, da agricultura Marketplace, familiar. né? Não tem um aplicativo de... Então, Isso. Ele não é um aplicativo, ele é um comércio eletrônico, ele é como se fosse o Mercado Livre, o Magalu, Shopee, né, Amazon, só que para a agricultura familiar. Ele é o primeiro marketplace público do setor do Brasil. Fala Shopee, não, que daqui a pouco vão querer aumentar imposto do marketplace. Pois é, não vou falar. Pois é. Vamos lá. Mas é um bom exemplo, né, porque o pessoal conhece. E aí tem esse marketplace da agricultura familiar, que é um projeto estruturador nosso, junto ao governo do estado, para viabilizar essa plataforma para a agricultura familiar do estado de Minas Gerais. Então, hoje nós temos cachaça, doce, queijo, café, artesanato, nós temos de tudo um pouco, né? Biscoito, né? Temos de tudo, quitandas, né? Na agricultura. Já são 60 produtores já com mais de 300 produtos ali disponíveis no Marketplace, e nós já temos 100, na verdade, contratados, só que às vezes falta um documento, outro falta uma coisa, e nós estamos agregando isso. E a gente já recebeu pedidos, Sérgio, de vários estados para levar essa oportunidade para outros estados também. Inclusive, foi matéria do Globo Rural no final de semana passado, o nosso Marketplace, porque realmente é uma questão inovadora para o serviço público. Né? E foi uma dificuldade, cara, eu vou te falar, assim, se a gente não fosse resiliente, eu falo que eu tenho um defeito que é uma qualidade, cabeça dura. Eu, quando boto o trem na cabeça, cara, eu não desisto. E a gente não desistiu pela convicção também que a gente tem de que seria realmente um benefício muito grande para o agricultor familiar, que ele poderia vender para o Brasil inteiro via essa plataforma, num preço já valorizado, né, para o consumidor final. Então, nós assistimos muito. 2 anos para botar o site no ar. A plataforma no ar. Porque para a iniciativa privada, são cliques. Hoje, a plataforma, né, a Vetex, que é uma plataforma que faz, né, trabalha essa questão de marketplace, ela consegue, uma pessoa no mercado consegue, com um clique, contratá-la. É um termo de adesão. Se você concordar com aquele termo, com um clique você contrata. A mesma coisa a plataforma financeira. Ele já tem site, tem robô que atende e tudo mais. É daquele jeito. Só que a gente é regido por uma lei, a lei das estatais, a 13383, que aí na hora que você vai ler o termo de adesão dele, tem um monte de coisa que é contrária à lei que eu tenho que cumprir. Aí eu tenho que achar alguém que responde pela empresa, 99% dos atendimentos é tudo inteligência artificial, é robô e tudo mais. Na hora que a gente consegue um abençoado para atender a gente fala assim, não, vocês vão me dar muito trabalho, não quero mexer com vocês, não. E aí a gente demorou 2 anos para conseguir viabilizar, mas graças a Deus está no ar, é o edocampo.com.br, então se entrar hoje, www.edocampo.com.br,
você vai ver lá a riqueza que nós temos da nossa diversidade de produção da agricultura familiar do nosso estado ali. Nós temos ainda só 60 produtores ali, porque nós estamos começando, mas, como eu disse, nós vamos viabilizar, se Deus quiser, não só uma amplitude maior de produtores ali contemplados, mas também, se Deus quiser, vamos achar um meio legal para trazer produtos dos outros estados aqui também para a nossa plataforma e ganhar o Brasil aí. E é simples o produtor se habilitar? Cara, vou falar com você uma coisa, né? A gente fala muito de inclusão digital, de conectividade. No campo, ainda é uma realidade difícil, sabe, Sérgio? A Sim. gente atende produtores que realmente não têm ainda a naturalidade de mexer com uma plataforma de comercialização de produtos, que o cara tem que tirar foto, ele tem que registrar, ele tem que fazer. Mas esse é o grande ganho que a Emater consegue com essa plataforma. Não só viabilizar a contratação da plataforma, colocar no ar, gerar arte, gerar imagem, gerar estratégia de comunicação, isso tudo a Emater fez, mas também ela vai lá no produtor e ajuda, ensina ele como que é, o que é o mercado digital, como que faz para ele ter a loja, cadastra a loja com ele, faz toda a orientação e ele é até um trabalho também de inclusão digital, né? Isso Então que eu ia ele falar, entra a nesse inclusão novo digital. mundo e ele consegue aí, com o tempo, né, ele vai se tornando independente, mas no começo está sendo, com grande parte dos produtores, está sendo um trabalho de realmente inclusão digital, de conhecimento, de agregar esse conhecimento novo para eles, e alguns deles, na verdade, Sérgio, já mexiam com isso, né? Tá. Aí outros são perfis diferentes, mas uns já tinham venda online, já tinham venda Mas pelo qualquer um Instagram. pode, assim, o que é o pré-requisito para poder entrar? Ser O principal produtor? pré-requisito é ser produtor rural atendido pela Emater. Tá. Aquele que não é, ele pode procurar a Emater passar a ser. Mas é aquele que produz o seu próprio produto, é aquele que tem o produto regularizado, que a gente preza, né, pela legalidade, Sim. até por ser uma concorrência leal, a gente que defende, né, as leis do mercado, para não ter oportunistas, né, atravessando aí essa realidade. Então, a gente tem algumas regrinhas, mas isso aí, todo o trabalho do extensionista da Emater, com quem tiver interesse, vai orientando e a gente quer cada vez mais produtores e mais consumidores, né? Acho que Sim. reforçar aqui, www.educampo.com.br, fica o convite a todos Nós a estamos ao valorizar vivo, eu não aí. sei se o Pedro consegue colocar ali depois embaixo uma tarjinha, Muita gente é visual, né, Sérgio? www.educampo.com.br, pode ser uma boa. Mas uma coisa que me preocupou quando você falou de ter acesso à matéria, tal, ser pelo site, é essa exclusão digital. Isso aí realmente é um desafio para aumentar essas demandas e ter essas relações. Porque para a gente que está aqui no dia a dia é muito simples, né? É um desafio essa inclusão digital e o educampo.com.br facilita bastante o processo, né? E aí, Sérgio, além da questão da inclusão digital, a gente está vendo uma oportunidade muito grande de trabalhar um outro desafio, que é sucessão rural. Porque, como eu Boa. disse, né, a gente pretende manter no campo as pessoas que têm já a sua história de vida no campo e quer se manter ali com qualidade de vida. Eu ia perguntar aí, sobre isso, sobre se as pessoas, como os jovens estão se mantendo em campo, tem a ver com essa resposta. Exatamente. E esse projeto é um projeto que ele é muito caro para a juventude, né? A juventude já nasceu na era digital. Então, os jovens já têm uma facilidade maior. Então, às vezes, a gente consegue agregando a família, os jovens, nesse projeto e vai conseguindo ajudar na sucessão rural, que é um grande desafio, viu, Sérgio? A população do campo está envelhecendo. É um dado, né, o censo do IBGE, o IBGE faz o censo agropecuário, o último é de 2017, e ele mostra nitidamente o envelhecimento da população do Isso campo. preocupa. Preocupa muito, porque a gente precisa, como eu disse, ter produção de alimento e ter conservação do meio ambiente. E é quem está no campo é que vai fazer isso. Né? Então, a gente trabalha muito essa questão da sucessão no campo, das famílias rurais, e esse projeto também tem essa veia, né, essa vertente, que ajuda muito nesse sentido. Agora, você estava falando, né, comentando, né, que a resiliência, nós somos resilientes, eu também sou,
Mas o difícil é saber onde você está sendo persistente ou cabeçudo, né? Esse que é o maior desafio, porque muitas vezes você fala, não é possível, não, vamos fazer, põe na cabeça e vamos fazer. Otávio, sobre as regiões de Minas, como é que elas estão segmentadas? Isso é feito naturalmente, por exemplo, em Varginha, café, como é que está essa divisão de produtos, produtividade, a uva surgindo também. Como é que você diz isso com essa divisão geográfica, regional e relacionada aos produtos? Como é que está isso? Pois é, Sérgio, assim, a gente vê na academia, vê, né, nas literaturas, a gente vê que tem duas formas, né, de desenvolver vocações. É ela sendo espontânea ou ela sendo fomentada, né, direcionada. A gente tem em Minas, e eu, pelo pouco que eu conheço, né, como eu sou gestor público, você falou aí de um pouco da minha trajetória, estou há Sim, menos de 3 anos na Emater, não sou um grande conhecedor da história da produção do setor agropecuário em Minas, não. Mas a minha percepção é que a gente teve muito mais a questão espontânea e as coisas foram acontecendo, e aí sim veio os grupos de parceiros atuando e aproveitando, né, esse terreno fértil, para usar um pouquinho aqui da temática que você colocou para esse novo cast, nesse episódio, sim. porque aí a gente consegue agregar parceiros que já têm ali um conhecimento e podem ajudar naquelas vocações, né? Então a gente tem café, por exemplo, que em Minas Gerais é o principal produtor de café do Brasil. Se fosse um país, seria o maior produtor de café do mundo, Ah, porque é? o Bacana. Brasil é o maior produtor de café do Do mundo e mundo, isso. Minas tem um grande percentual de produção do café do Brasil. E a gente vê 4 regiões produtoras de café: Sul, Matas, Cerrado e Chapada. Mas tem esporadicamente outras regiões. Por exemplo, o nosso campeão estadual de qualidade do café, que é um concurso que a Emater faz todo ano para fomentar, né, a melhoria da qualidade contínua do café e criar valor agregado com cafés especiais, esse ano foi de Sabará. É uma região que não Ó, está nessas. O produtor de Sabará que ganhou. E mostra o resultado do trabalho da Emater. Por quê? Porque o cara, em 2 anos, ele começou a participar dos concursos e falou, há 2 anos atrás, ele falou, inclusive numa visita do Zema em Sabará, e falou, eu vou ganhar o concurso de qualidade da Emater, de café da Emater. E 2 anos depois ele ganhou. que Ele, bacana. por quê? Porque ele é um cara da mineração, da área da mineração, que trabalha muito a questão de processos, checklist, né? Seguir Isso. a risca. E o cara seguiu a risca a orientação da nossa pensionista lá em Sabará, e ele seguindo a risca, a metodologia, todas as orientações, ele ganhou o título de produtor de café. Mas voltando lá ao desenvolvimento regional e Sim. vocações, a gente tem as regiões que já têm essas vocações e nós vamos trabalhando com os parceiros, com todo o ecossistema ali junto, desenvolvendo essas vocações que naturalmente vão acontecendo. Mas a gente precisa também criar uma cultura de fomentar também desenvolvimento, né? A gente vê alguns APLs, algumas coisas que o Estado já fez, que ajudou a criar realmente referências, né? Nova Serrana com calçado, Santa Rita de Sapucaí com eletrônicos. Então a gente consegue também dar uma direcionada. Mas APL, só explicar eu o que é a particularmente APL. acho o arranjo produtivo Isso, local, isso. onde a gente tem realmente um ecossistema montado para que vira referência da produção de um setor, de uma área, de um produto específico. Então, a gente tem, né, o Nova Serrana como grande referência em calçados, assim como Santa Rita de Sapucaí Extremo. em eletrônicos. Isso. E aí, só que, assim, essa parte de pensar para criar e fomentar e induzir é muito mais difícil do que se aproveitar as vocações que já estão postas. Sim. E isso faz um pouco parte do trabalho da Emater, que tem uma metodologia participativa de extensão rural, que é a MEXPA, que ela conhece a realidade do produtor, da região, o que ela já conhece ali de vocações e de potenciais, e vai trabalhando em conjunto com o produtor qual que são os projetos produtivos que ele anseia, que casam mais com a vocação, com a região, com o ecossistema que ela está, e a gente vai trabalhando para gerar esse ciclo de prosperidade que é a nossa missão, né? Nosso dever é levar essa prosperidade à melhoria de vida das A pessoas. gente falando de região, de vocação,
A Zona da Mata, você sabe que ela está completamente não, mas principalmente Juiz de Fora como líder, como cidade polo, ela está meio perdida. Como é que entra essa parte do agronegócio aqui na Zona da Mata? Como é que está a nossa vocação aqui para o agronegócio? Porque Santos Dumont era um dos maiores produtores de leite, aqui própria região tinha muito café. Como é que está a Zona da Mata? Que a Zona da Mata está fazendo uma força danada para ser a última em desenvolvimento em Minas, né? Então a gente tem que virar esse jogo e para poder trazer o desenvolvimento para cá. E passa por Juiz de Fora também. Mas como é que está essa visão regional da Zona da Mata, a nossa vocação no agronegócio, na agropecuária? Pois é, Sérgio. Matas de Minas é uma região produtora de café. E o café leva a desenvolvimento. A gente tem, inclusive, um estudo da Emater que faz a correlação entre IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e municípios que são produtores de café. E a gente vê uma correlação muito direta. Aonde tem, entre as principais atividades, a produção de café nos municípios, o IDH, na média, é muito mais elevado do que os demais. Então, uma das dicas, né, do setor agropecuário investir no café. E já tem, né, esse investimento, na verdade. Né? O café já é uma atividade que gera desenvolvimento, mas a gente precisa de mais. Igual você falou, a região da Zona da Mata, ela sofreu muito com guerra fiscal, né, com o Rio de Janeiro. Então, é uma região que já foi muito mais próspera e hoje carece, né, vamos colocar assim, focos de desenvolvimento como o café. O café não pode sozinho carregar o desenvolvimento da Zona da Mata. Né, e ele hoje tem feito isso um pouco, né, porque tem poucas outras atividades tão relevantes como o café na região. Você falou, está aí na Zona da Mata, né, o Instituto Cândido Tostes, que é uma grande referência em laticínios. Sim, É uma área que nós estamos falando hoje aqui do queijo, que eu estava no evento, e é uma área que a gente precisa cada vez mais fortalecer, porque nós fomos reconhecidos mundialmente por produção de queijos artesanais de qualidade. Então, eu acho que é um potencial para a gente explorar ainda mais e trabalhar e investir mais. Embora já seja, né, investido, temos o Cândido Tostes, trabalhos da Emater e dos parceiros. Tem outros dois polos importantes que dá para desenvolver ainda muito aí, que é a fruticultura, né? A gente vê ali na região, né, de Atofo Dutra, Cataguases, ali com polos para produção de sucos, né, que já tem algumas indústrias lá que a gente pode desenvolver a produção de fruticultura na região, é um polo, Visconde. Então, tem cidades ali que já são um polo produtor que a gente precisa apoiar ainda mais para desenvolver e levar esse desenvolvimento. E peixes ornamentais na região ali de sim. Muriaé também. É uma referência, então são algumas que eu estou lembrando aqui de cabeça, que são referências de vocações que já existem, que dá para a gente apoiar para fortalecer ainda mais. E é claro que, né, Minas Gerais tem uma diversidade muito grande. Não dá para colocar os ovos numa cesta só. É. Eu falei 4 aqui, né? Café, Os peixes laticínios no geral, ornamentais. peixes ornamentais e frutas, mas a gente também tem outras oportunidades e vamos trabalhando todas elas. Né? Eu acho que o turismo rural está sendo muito trabalhado pela Emater, né? A gente tem que ver, eu quero trabalhar muito ainda a questão da energia fotovoltaica, que é um projeto que eu estou desenhando, que tem uma incidência solar muito grande, norte, Jequitinhonha, a gente tem que ver se isso se aplica também à região das matas, da Zona da Mata, mas a gente tem que ir pensando coletivamente e trabalhando, né, essas possibilidades para não deixar a Zona da Mata perder ainda mais esse protagonismo e alavancar o desenvolvimento dessa região que é tão importante, né, para Minas Gerais. Agora, eu queria falar uma coisa, Otávio, mudando um pouquinho de assunto, politizar um pouco. Essa politização do agronegócio, o que você tem a dizer sobre isso? Até o boi está polarizado. Por que chegamos a esse ponto? Ah, cara, eu ganhei aquele livro, A Biografia do Abismo, né, que Tá. fala exatamente da polarização, né, que a gente tem extrema no país. E eu pretendo terminar esse livro logo para ter uma percepção melhor, mas assim, eu vejo com tristeza, sabe, Sérgio? Porque eu Aham. acho que tudo que é extremo e radical, para mim, sai do racional, vai muito para o ideológico, e infelizmente a gente está vendo muito isso no Brasil ainda. Né? Eu espero que com as últimas eleições a gente tenha deixado um pouco isso para trás. Vamos ver nas próximas como será. Só que é um processo, tudo na vida, né, é um processo, né? E eu vejo que realmente o extremismo, o radicalismo precisa ser combatido.
inclusive para as relações pessoais, né, cara? Assim, Sim. é muito difícil a gente distanciar de familiares, de amigos, por causa desse posicionamento, às vezes, muito radical de um ou de outro. E o setor agropecuário não é diferente de nenhum outro setor do Brasil, né? De nenhuma outra realidade. Nós temos isso em todas as áreas, e o setor agropecuário também é. E a gente vê no agro, principalmente o agronegócio, né, o médio grande produtor, mais defensor da direita, do liberal, né, mais ao centro, ao espectro mais à direita. Isso. E o agricultor familiar, o pequeno, que depende de política pública, que depende um pouco desse acesso, ele é um pouco mais à esquerda. Eu vejo um pouco essa divisão dentro do agro, sabe, do setor agropecuário. Embora eu tenha tentado desmistificar um pouco essas noções, porque eu acho que eu, como servidor público, Sérgio, eu tive experiências, né, com gestão de duas do Aécio, uma da Anastasia, uma do Pimentel e uma do Zema. E um pouco do Zema, né? Eu acho que todos eles têm méritos. É claro que a gente tem muitas críticas a um ou a outro, mas muitos méritos também. Eu acho que quem conseguisse aproveitar o melhor de todas as ideologias, a todas as propostas, e para mim era a ideologia correta a gente seguir, sabe? Conseguir reconhecer no outro, que seja adversário, que não seja inimigo, né, o seu valor, o que você tem de bom para agregar naquilo que eu penso, e a gente construir um futuro melhor para as próximas gerações, né? Porque a gente precisa muito disso no Brasil. E eu acho que assim, não adianta ter só narrativa, né, Sérgio? É outra coisa que a gente combate muito. Eu falei aqui, né, o governo federal hoje, né, a ideologia dele, defende muito a agricultura familiar. Mas, na minha opinião, faz muito pouco, principalmente nessa questão que eu falei do financiamento da assistência técnica e extensão rural pública, que é quem está lá no dia a dia com o agricultor familiar na ponta. Então, a gente precisa mostrar as realidades, que ninguém, porque encampou uma bandeira, que realmente é o melhor para aquela bandeira. A gente tem que ver na prática e analisar na prática quem é que está fazendo, o que está fazendo, e avaliar quem que está sendo os melhores gestores públicos para escolher. Inclusive, tem uma eleição esse ano, né? Eleições municipais, que é quem está na ponta, que é onde a vida acontece do cidadão, na cidade. No município. Então, eu sempre falo que a cidade mais importante do mundo é a nossa. Nossa. É onde os 200 e poucos milhões de brasileiros, 211, né? Acho que o número atualizado é esse, milhões de brasileiros vivem, não é em Brasília, né? Vivem no seu município. E no seu município, quem está ali no dia a dia é o vereador e o prefeito. Então a gente tem que ter muito cuidado, e muitas das vezes a gente negligencia a eleição municipal, né? E a gente sofre com isso. Eu sei que, do ponto de vista da gestão pública, que é a minha área, o Pacto Federativo é muito cruel com os municípios, né? A grande parte do bolo vai para Brasília. Uma boa parte vai para os estados, que já é cruel, porque tem competências e responsabilidades muito grandes nessa divisão, né, de União, Estados e municípios. E a menor parte da arrecadação vai para o município, que é quem está lá na ponta prestando serviço para a sociedade. Então, a gente precisa melhorar também essa questão do Pacto Federativo, redistribuir melhor essa arrecadação e a gente promover a eficiência da gestão pública, que é transformador também na vida de cada um dos cidadãos, né? O Estado, já que ele é necessário, já que ele existe, já que ele está atuando, ele tem que atuar como uma instituição, né? Independentemente de quem está no governo, uma entidade, né? Uma empresa pública como a Emater, ela tem que progredir, né? Com a sua gestão, com a sua organização, independentemente do governo que está. Então, essa mistura, ela realmente é prejudicial. Vira um fla-flu, você perde a razão, você perde o foco em soluções, mas nós estamos trabalhando exatamente para mudar esse jogo. Lembrando que nós estamos ao vivo, estamos indo para a reta final para essa nossa entrevista, que está super bem referenciada. Tem aqui um elogio, deixa eu achar aqui da Íria Melo, sendo alguém que trabalha com o Otávio há mais de uma década na administração pública, meu sonho é que todos o conheçam e saibam do seu conhecimento em gestão pública, sua hombridade e honestidade. Se fosse uma pergunta cabeluda também eu ia fazer, por que eu não faço um elogio, né? Inclusive tem uma aqui do Magela Matos, Sérgio e Otávio. Uma visita ao Ceasa, Juiz de Fora, iria sentir
o Rio de Janeiro. Viramos entreposto comercial do Rio, a Zona da Mata não produz nada, só banana. Não, só banana, o Otávio já falou que não é. Mas essa colocação aí do Magela, o que você tem a dizer? Não, pois é, eu falei aqui, né? Falei que tem queijo, eu falei Tem. que tem café, eu falei que tem peixe ornamental, falei que tem frutas, mas a gente precisa realmente atentar para isso, né? Se a Ceasa, eu confesso que eu desconheço a realidade da Ceasa de Juiz de Fora, mas se a Ceasa está com enxurrada de produtos de fora da região, a gente precisa ver por que que a produção não está sendo privilegiada da região, né? Se realmente não há produção para abastecer Juiz de Fora e região do consumo, eu acredito que haja. A gente trabalhamos com associações e cooperativas de produtores da agricultura familiar aí, a gente tem a Política Nacional da Alimentação Escolar, né, essa frente forte de comercialização para a merenda escolar, a agricultura familiar fornecendo para esse mercado institucional importante. Então, por que não também para a Ceasa, para abastecer o cidadão, né, comum aí da região? A gente precisa conhecer um pouco mais a realidade. Eu acredito que as nossas equipes aí conheçam bem e estão trabalhando para isso, né, para realmente fortalecer e levar esse desenvolvimento dos produtores locais, que é a nossa lógica de atuação. O Magela coloca mais duas coisas, né? Porque, como eu falei, eu tenho elogio e tenho o outro lado também. Temos estradas intransitáveis o tempo todo, que é um outro absurdo. Seria um avanço a energia elétrica de qualidade. O rural, né? A área rural fica dias sem energia. Como é que está aí sendo trabalhado, apesar de não ser uma questão que é da sua alçada, não é diretamente você, como é que se lida com isso? Que são assuntos importantes que a gente tem que colocar o dedo. Não é diretamente da nossa área de atuação, né, do sistema de agricultura, pecuária e abastecimento, mas impacta diretamente o nosso setor. Então, a gente tem essa realidade, a gente vive todos os dias. A gente tem a diretriz, né, do Zema e do Matheus Simões de estar nos municípios onde a vida dos cidadãos acontece. Tanto que eu estou aqui hoje no Cerro. Né? A gente pretende cada dia mais estar presente no interior do nosso estado, conhecendo as realidades. E duas críticas recorrentes são essas que o Magela fez, pertinentes, totalmente pertinentes. Qualidade das estradas e acesso à energia elétrica também de qualidade. O Romeu fala isso há anos, desde a primeira gestão da qualidade de energia elétrica. E tem dois diagnósticos muito claros, né, que assim, em Minas não se investiu em infraestrutura viária durante 10 anos. O governador Romeu Zema, quando assumiu em 2019, a eleição 18, em 2019, ele pegou uma situação caótica, fiscal, que ele não conseguia investir ainda na infraestrutura viária, que é extremamente cara. E com 2, 3 anos de colocando as contas em dia, já no último ano do mandato 1, né, do Zema, ele começou a investir em infraestrutura viária. E o Provias é o maior programa de investimento em infraestrutura viária do estado de Minas Gerais das últimas décadas. A gente teve investimento do montante de mais de 2 bilhões de reais para melhorar a qualidade das estradas, sabendo que é realmente uma dor do nosso interior do estado de Minas Gerais. Dica-se de passagem, Minas Gerais tem a maior malha viária do Brasil, ou seja, é o maior desafio manter essa malha em condições adequadas. Mas a gente não consegue resolver problema de falta de 10 anos de investimento, né, em 1, 2 anos de investimento. Então, nós estamos no caminho, várias estradas, precisamos reconhecer que já estão recuperadas, já estão renovadas, mas tem muitas ainda que estão na fila e esperando ter a capacidade de investimento, que 10 anos não aconteceu. Então, a gente, aos poucos, o governo tem essa consciência, tem um programa para atacar esse problema e está trabalhando isso paulatinamente, com toda a responsabilidade que ele tem de não fazer compromisso e deixar a obra parada aqui. Isso, eu já vi uma entrevista do professor Matheus, né, nosso vice-governador, falando: a gente tem uma satisfação tão grande quando a gente vem da ordem de início, que a ordem de início, na verdade, vários deram, mas a gente sabe que a ordem de ano é com recurso garantido, com compromisso feito, que essa obra vai ser concluída. Então, não é simplesmente... É com dinheiro em banco. É com o compromisso feito com recurso garantido. E nós não vamos fazer gracinha, esse governo vai fazer gracinha de abrir um tanto de frente aí de obra e parar daqui a pouco, e até piorar, né? Porque uma obra iniciada gera custo,
não resolve, e às vezes deixa pelo caminho, né, as intervenções necessárias, piorando às vezes até a qualidade da estrada. E a CEMIG, né, que é o grande problema que a gente ouve, a Magela está certíssimo. É triste ouvir produtor rural falando: a minha propriedade de leite, eu tiro leite todo dia, a vaca dá leite todo dia. Ele não quer saber se é sábado, se é domingo, se é feriado, ela dá leite todo dia. Se faltar a luz no domingo, não é um grande trauma, né, para uma indústria, às vezes, que está fechada, para um cidadão que às vezes está em casa. É triste, né, saber que no dia de descanso do cara, o cara não vai ter a energia elétrica. É triste. Sim. Mas o produtor rural precisa daquela energia ali. E se ele não tiver um gerador, se ele não tiver uma alternativa, ele vai perder o dinheiro tão difícil que já está para ele gerar. Então, a gente tem uma frente de atuação também, infelizmente, anos, né, investindo em outros estados, o Zema fala muito isso. A CEMIG preocupou em investir na Light, no Rio de Janeiro, que é o maior índice de perda do Brasil, né, com gatos, com incapacidade também de gestão e tudo mais. Investiu em energia eólica, em geração de energia em outros estados, e esqueceu de investir em Minas Gerais. Ela é a empresa do estado de Minas Gerais. E agora nós estamos revertendo os investimentos da CEMIG para Minas Gerais. Estamos com o compromisso de criar o trifásico para todo o estado, mas não é de um dia para o outro, né? Não. Investir em infraestrutura é caro, e a gente vai com o tempo, né? Já tem, eu não vou falar o número que eu estou com medo de errar, que não é da minha área. Tem um número grande de subestações. 50% a mais. O professor Matheus falou no nosso Novocast, e são 50% a mais do que foi feito na história toda em Minas. Eu estou sem o número na cabeça, mas quem quiser ver essa entrevista... Com o planejamento atual, Sérgio, esse número vai dobrar nos próximos anos, sabendo de toda a necessidade que a gente tem. E a gente está criando também, o secretário Tales, junto com o Toninho, que é presidente da FAENG, a Federação da Agricultura dos Produtores Rurais de Minas Gerais, com a Emater, com todas as vinculadas do sistema de agricultura, nós estamos criando, junto à CEMIG, um canal de atendimento que vai priorizar, pelo menos, o atendimento desse produtor de leite, quem tem granja, que não pode ficar sem energia elétrica, senão morre todos os frangos, né, toda a criação deles e de suínos. Então, nós vamos priorizar uma área que realmente é a mais impactada com a falta de energia. Claro que todas são, mas tem umas que são mais sensíveis. Não dá para atender todos. Vão listar as prioridades? Então, nós estamos criando um canal de atendimento e um cadastro dos produtores dessas áreas para eles serem prioridade no atendimento. Então, ao invés da CEMIG preocupar em atender a Zona Sul de Belo Horizonte, ela vai atender o produtor rural que está com o leite dela pronto para estragar lá no interior. Então, nós vamos ter esse canal de atendimento aí prioritário para ajudar também a dar eficiência nesse atendimento, né, da CEMIG, que precisa atender a todos, sim, mas quem sabe consiga priorizar alguma parte do seu atendimento aí. Perfeito. Prosa boa, a gente nem viu o tempo passar, mas tem uma hora que tem que acabar. Só tem mais uma pergunta aqui. De segunda-feira para cá, a arroba já baixou mais um pouco. E o produtor de leite ainda sobrevivendo, pois o produtor de milho e soja também estão ferrados. É uma colocação aqui do Augusto. A coisa está ficando séria. Alguma luz para o futuro do agro? Bom, Sérgio, eu sou um cara otimista por natureza. Eu comecei o programa, uma das coisas que eu falei no programa, e eu tenho convicção disso, e não sou só eu que falo, o setor mais competitivo do Brasil a nível internacional é o setor agropecuário. O setor agropecuário é que sustenta a economia do país. A gente viu aí comemorando o crescimento do PIB no ano passado em 2,9%, o crescimento do PIB do setor agropecuário foi mais de 15%. Então, a gente sabe que tem dificuldades, tem o preço da arroba, o preço do leite, né, as margens da atividade do leite. Infelizmente, a gente vê produtor de leite deixando a atividade, que é triste e é preocupante, mas a gente tem que lutar com todas as forças para ajudar a que isso não aconteça. E, como tudo na vida, são ciclos, né? A gente tem altos e baixos. É saber aproveitar o momento de alta, não só comemorar, mas também fazer reserva, né, ter garantias ali, e saber passar pelos momentos de baixa, que é o que nós estamos passando agora. Então, o preço está baixo, vão ajudar a reduzir custo, vão tentar manter uma margem mínima para garantir uma renda da qualidade de vida das famílias envolvidas. E a gente tem conseguido minimamente fazer isso, e a gente aponta para alguns projetos, né, como no leite, que está sofrendo tanto essa questão da importação, e a gente tem uma preocupação muito grande, Sérgio, foi falado até nesse evento hoje, né, que o queijo é um valor agregado da produção do leite, né? A gente agrega valor produzindo queijo.
E a gente falando hoje da preocupação que a gente tem de estar sendo boicotado aqui. Não é boicotado, né? Existe na economia um termo que chama dumping, né? Uma Isso. prática para você tentar matar um concorrente usando preços irreais. É. E pode estar acontecendo isso aqui no Brasil. Pode estar chegando leite aqui abaixo do preço de custo, inclusive de fora, que vai acabar com a produção aqui para depois a gente precisar não ter mais produção aqui, precisar comprar de fora, e aí vai ver o preço que eles Vai ver o quiserem. preço que eles E quiserem. aí vai ser triste, porque imagina o leite que é tão importante na nossa alimentação aqui no Brasil, né, para a nutrição, principalmente, né, de recém-nascidos, de crianças, né, formação das nossas crianças, tão importante. Imagina se a gente tiver um grande aumento de preços de leite aqui no futuro. Então, nós estamos combatendo isso com todas as forças. Eu acho que existe serviço de inteligência aí também, espero que exista no governo federal para verificar, porque existe indício, inclusive, que esse leite não é do Uruguai, não é da Argentina, é lá da Oceania, que chega aqui por essa prática toda financiada por dumping para acabar com a nossa atividade de leite aqui. Mas a gente, como não pode provar, né, infelizmente, a gente só tem boatos e informações, então o que a gente está fazendo? É ajudar o produtor a passar por esse momento de baixo, para quando chegar um momento um pouco, né, mais favorável, ele conseguir realmente fazer suas reservas e conseguir... Né? É grave. Sérgio. Nós temos, infelizmente, todo dia a gente recebe notícias de o fulano de tal produtor vendeu suas vacas e não está mexendo mais com leite. Não é um, não é dois, é quase todo dia. E é o próprio país concorrendo com o país. Em uma prática que não é liberal. É uma prática danosa, que nenhum liberalismo econômico iria aprovar. Assim, libera todas as barreiras e vamos concorrer. Isso. Mas a gente tem indícios que não é isso. A gente tem indícios de que realmente o leite está chegando aqui subsidiado pesadamente para ser uma concorrência desleal. E a gente tem a conivência do governo federal até então, né? Que infelizmente e é difícil exigir inteligência do governo federal trabalhando contra isso. Pois aí eu não sei. Eu não vou entrar nesse tema que é extremamente polêmico, mas que a gente cobra. Inclusive, vai ter uma reunião, um encontro dos produtores de leite pedindo socorro no dia 18 agora, de março, no Parque da Gameleira. Minas Gerais inteira vai pedir socorro, vai ser um grito, né, de socorro. A gente viu um movimento aí na Europa, né, os produtores rurais pedindo, né, para diminuir toda essa sobrecarga que está sendo colocada para eles, né, sobre a questão tributária, a questão de preservação ambiental, tudo isso que estão sofrendo na Europa, e a gente aqui calado também sofrendo muito, né, principalmente essa questão do leite. Então nós vamos fazer um movimento ajudando, né, a FAENG, a Federação da Agricultura, com os sindicatos, os produtores rurais estão mobilizando isso com a parceria com o Estado, a Secretaria, a Emater, IMA, EPAMIC, todo mundo voltado para trazer os produtores do Estado inteiro aqui para dar esse grito, né, de socorro aí para a gente conseguir Tem que gritar e tem que ser grande. Exatamente. Então, eu tenho estimativa realmente de uma participação muito grande nesse dia, desse evento, e que a gente espera que repercuta e dê resultados aí na política federal aí, com essa liberação dessas importações desenfreadas que estão acontecendo. Tem que gritar. Aqui, vamos encerrar. Infelizmente, temos que encerrar. E como eu prometi lá no começo, que você ia falar sobre a sua experiência como candidato, porque, afinal de contas, esse novo cast tem um dos objetivos, é motivar quem quer ser candidato, quem ainda tem dúvida. Como é que foi? Fala rapidinho sobre essa sua experiência, Otávio. Ou seja, é até cruel você pedir para falar rapidinho sobre um tema que eu gosto tanto, né, cara? Assim, eu acho, e eu acredito muito que as pessoas de bem desse país precisam acordar para a política, né? Tem um ditado, tem uma fala, eu não sei de quem fala assim, não há problema nenhum você não gostar de política, só que você vai ser, obrigatoriamente, será governado por quem gosta. É isso. Então, infelizmente, nós temos visto que quem tem gostado de política no Brasil não tem feito bem no mundo político. Então a gente precisa ter pessoas de bem se dispondo, né, a concorrer. Eu fiz isso, fui na cara e na coragem, né? Eu acredito na plataforma, nos pilares e nos princípios do Novo. Eu vejo, né, dentro do governo do Estado, né, como uma seriedade, contrato da coisa pública, a responsabilidade que nós temos, a busca de eficiência em ajudar, né, a promover o desenvolvimento, porque eu falo que assim, o nosso governo é o governo mais social que tem. É o governo que busca o desenvolvimento, a dignidade, a renda para as pessoas,
mas é taxado por ser o governo que defende os empresários, né? E a gente sabe qual é o discurso que tem. Sim. Mas eu falo que a melhor política social que tem é um bom emprego, é o desenvolvimento do nosso Estado, é ter oportunidades para todos. A gente tem um Estado hoje que tem oportunidades, tem crescimento, recorde de atração de investimento, mas que carece de mão de obra, porque Sim. ainda tem uma parcela da população nossa dependendo de políticas assistenciais que não se dispõe a entrar no ciclo virtuoso e criar, né, capacidade, entrar num trilho de futuro, se capacitar, ter renda, ter uma carreira, ter uma profissão. Então, eu acredito muito no poder transformador da política e das políticas públicas como gestor público também. E eu me dispus, me candidatei na cara e na coragem, ajudei a eleger com os meus... Não fui eleito, tive 1.611 votos, eu não fui eleito, mas ajudei a eleger a Marcela Trópia, a Fernanda Altué, eleitos pelo Novo. Diga-se de passagem, é uma bancada da Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? Nenhum outro partido tem mais de 3 cadeiras, mas não é fácil, né? Eu acho que é um desafio que a gente tem que encampar. Inclusive, eu tenho o prazer de dizer que, na minha campanha, eu conheci uma cidadã de Juiz de Fora que virou minha amiga. E eu estou tentando trazê-la a se candidatar pelo Novo esse ano, a Fernanda Delgado, porque é uma pessoa também que acredita nesses valores, nesses princípios, acredita que o principal trabalho social que a gente pode fazer é a geração de renda, de emprego, de oportunidade para as pessoas. E eu tive, né, esse prazer na minha campanha de conhecer pessoas que pensam conforme eu penso e que ajudam, né, a gente a levar essa plataforma para frente, e a gente está muito feliz de ver que já temos mais de 90 municípios mineiros com as comissões executivas formadas. Nós vamos ter realmente em Minas Gerais uma presença maior nessas eleições e vamos apresentar para Minas Gerais boas oportunidades de candidatos que vão realmente levar princípios, valores, crença, levar realmente a vontade de fazer a diferença que todo mundo espera como uma oportunidade para serem alternativas de voto de todos. Então, o principal, se atentem, né, às plataformas, ao que cada um está se propondo a defender, a fazer, e eu chamo em especial a atenção para os candidatos do Novo, né, que a gente sabe que não vem para o Novo qualquer um, né? Então, exato, vem para o Novo quem conhece, confia nesse trabalho, confia na eficiência da gestão pública, no cidadão como gerador de riqueza e de prosperidade, e combate também, né, as práticas equivocadas, a corrupção. Então, a gente tem uma plataforma muito interessante para apresentar como alternativa para a sociedade, para ser mecanismos e ferramentas de transformação. Porque pela política consegue transformar. Duas coisas, você falou sobre essa questão da imagem do Novo. O Novo, foi o tema que a gente fez o encontro regional, o Novo trabalha para o povo. É o Novo que faz essa real transformação. E sobre a sua citação ali, o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Platão. Olha quanto tempo tem isso, né? Exatamente. E a lição ainda é muito atual para a gente, né? Totalmente então, atual. Se você realmente não concorda com a maioria das práticas políticas dos representantes do povo que estão aí, o nosso governador fala muito isso, né, Sérgio? Todo evento que está, eu acho muito interessante. Ele fala assim, poxa, eu sempre pensei que alguém como eu deveria ir para a política. Só que eu nunca pensei que seria eu. Né? Ele fala, eu nunca pensei que seria eu. Uma pessoa como eu poderia ser um gestor público que buscasse os princípios, os valores que eu defendo, que eu acredito, e ele nunca pensou que foi ele. E aí, quando o Novo chegou e fez o convite para ele falou, a primeira resposta seja não, a segunda foi não, a terceira foi não, ele deu vários nãos, né? Foram várias vezes, e ele fala que aquilo ficou matutando a cabeça dele a ponto dele levar para a sessão de terapia. Ele conversou com o terapeuta dele a respeito. E o terapeuta dele perguntou para ele, mas se isso te incomoda, você não acha que isso deve ser uma coisa que está aí no seu interior, que só não aflorou ainda? E ele realmente entendeu, olha, realmente, se não tem uma pessoa como eu que se dispôs a fazer, vou eu. Né? Então fica essa mensagem aqui para quem está assistindo, para quem vai assistir, né, vai ficar gravado, que vocês também podem ser agentes de transformação. Vocês também podem ser aqueles que vão ajudar a melhorar a sociedade que a gente vive, a melhorar a vida das pessoas, e eu acho que a política também
é um meio de transformação importantíssimo para a gente levar esse bem-estar social, essa melhoria da vida das pessoas e transformação do nosso país, né? Otávio, essa questão me incomoda desde 2004. A política se transformou num lugar tão ardiloso, né, um pântano, né, tão ruim para as pessoas de bem. Essa nova república que foi feita depois da democratização, né, as eleições diretas em 88, todo esse processo levou o país, as pessoas de bem, as pessoas que se envolviam com política, eram empresários bem-sucedidos, os médicos se deram bem, tem bons engenheiros que têm conhecimento de gestão, de organização, as pessoas foram se afastando. Em 2004, eu lembro de ter feito um convite para o Renato Machado, que é um empresário de referência nossa aqui. Falei, Renato, empresários como você tem que vir para a política para poder trazer seu talento e ampliar essa possibilidade da sua vocação servir muito mais pessoas. Aí, quanto tempo depois, de 2004 a 2018, aí, uns 14 anos, né? O Zema apareceu e está dando essa lição para a gente, essa referência que está ajudando a mudar Minas, a cabeça das pessoas, e mais, eu acho que o mais importante, eu acho que você vai concordar comigo, a cultura das pessoas nessa relação de Estado e indivíduo, né? Quanto menor Estado, quanto mais eficaz o Estado, melhor vai ser para as pessoas. E esse exemplo, o Novo e o Zema estão dando com brilhantismo, aí estão ampliando. O Adriano, tem o Falcão, que sempre foi novo de raiz, está vindo o Gleidson, está o Girão que vem, os nossos deputados federais, os estaduais, sempre atuando exemplarmente. É isso que a gente tem que fazer e é assim que nós estamos trabalhando para mudar o Brasil, começando dentro de casa, dentro do nosso partido e ampliando para as casas, para os vereadores. E é assim que nós vamos, com os prefeitos, inclusive aqui para Juiz de Fora, nós temos uma missão, Otávio, importantíssima e séria: tirar o PT do governo. Se eu contar, é mais 1h30 de podcast, que seria ótimo. Mas a gente tem o tempo aqui e esse podcast Sessão Coruja, infelizmente, tem que encerrar. Mas nós estamos com uma. Mas pode me convidar que eu volto, tá? Vamos voltar, vamos voltar. Otávio, foi um prazer falar com você. Muito obrigado. O que você quer despedir aí? Vamos para a gente encerrar. Não, só realmente agradecer, viu, Sérgio, a oportunidade de estar aqui com você. Eu acho que, né, parabenizar você pelo trabalho, a gente acompanha. Hoje, graças a Deus, as redes sociais, embora a gente esteja longe, nos aproxima, né? Então, eu estou vendo aí sua luta, então, parabenizar você aí realmente pelo desprendimento, pela iniciativa, pela proatividade e desejar que seja realmente um sucesso, né? Não só o seu projeto, mas como vários projetos que eu sei que o Novo vai acampar aí em Juiz de Fora e que eles sejam realmente todos eles muito frutíferos e que possam ser bem-sucedidos aí, que a sociedade de Juiz de Fora, a sociedade mineira, a sociedade brasileira merece, né? Então a gente precisa estar unidos aí em prol, né? Eu acho que toda parceria, a gente também fala muito, Sérgio, é a união de esforços, né? Ninguém sozinho, infelizmente, não faz nada, né? Não muda a realidade. Uma guria só não faz verão, mas unidos em prol de um bem comum, eu acho que a gente consegue sim transformar a realidade, transformar o mundo, né? Então acho que a gente tem que dar os braços, escolher as pessoas certas para caminhar com a gente e a gente vai prosperar, se Deus quiser. No nosso otimismo, né? Nós vamos caminhar aí para dias melhores, se Deus quiser. E tem uma boa novidade. Esse é o primeiro programa, o primeiro novo cast que está entrando no Diretório Estadual junto, no canal do Diretório Estadual no YouTube. O próximo, inclusive, vai ser transmitido pelo canal do Diretório Estadual também. Essa você não estava sabendo, né, Otávio? Então vamos seguir também. Inaugurando o novo 30JF, que é o Instagram do Novo em Juiz de Fora, novo.org.br. Se você se animar mais, coloca uma barra e coloca filiação, aí você vai se filiar ao Novo e conhecer o Novo também. Vocês vão entender por que o Novo é disparado o partido com o melhor propósito, com a melhor proposta para o Brasil. Se você precisa conhecer o Novo, quem não conhece,
eu convido para conhecer. Otávio, mais uma vez, muito obrigado. Nós temos um Brasil inteiro para mudar e começa na nossa cidade. Valeu, Com Otávio. certeza. Muito obrigado. Um Tudo de bom abração, para valeu você. demais. Até a Tudo próxima. de bom. Valeu. Até, com Deus. Tchau. Obrigado.